paz, bom dia, amado irmão e irmã. Estamos aqui para gravar e dar início a uma pequena série de devocionais com o propósito de edificar a sua vida e também compartilhar um pouco desta semana que nós entramos ontem, chamada Semana Santa. E muitos fatos marcantes, históricos, importantes acontecem ao longo desse tempo, até a sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, a qual ocorre a crucificação de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Mas o que acontece então na segunda-feira? O que Jesus faz com os seus discípulos na segunda-feira? É preciso lembrar que Jesus está em Jerusalém, pois no domingo, o primeiro dia da semana, ele chega à cidade e o texto nos relata que ele entra em Jerusalém e é chamado a entrada triunfal, segundo os evangelhos, montado num jumentinho. E lá ele permanece. E no dia seguinte, segunda-feira, Jesus, no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, ele vai até o templo. E é o que vamos ler nesse momento, Mateus 21, a partir do verso de número 12. Você também vai encontrar esse mesmo texto no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 15, em Lucas 19, a partir do verso 45, retratam também esse momento de Jesus. Vamos à palavra. Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Verso 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Todas as vezes que nós olhamos e analisamos o ministério de Jesus, nós percebemos um Deus humano, nós percebemos um Deus que abriu mão da sua glória, está habitando entre o seu povo, mas que é dotado de sentimentos que também são sentimentos humanos. Afinal, a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança, e eu acredito que isso não seja algo estereótipo simplesmente. É um pacote, né? Eu compartilhava na palavra de Deus ontem a respeito disso. Então Jesus, ele tem uma atitude talvez que alguns dos seus discípulos, né, como por exemplo, posso citar Pedro, que era um zelota, que era uma pessoa sanguínea, que era uma pessoa que tinha um temperamento forte, agressivo, talvez tenham ficado felizes em ver Jesus tomar essa atitude. Mas o que acontece com aquele Jesus manso, aquele Jesus que é tranquilo, aquele Jesus que tem a voz serena, aquele Jesus que, segundo a Bíblia, exala um perfume suave, um perfume de amor. Nós temos que lembrar, amados, que a Bíblia diz que nós podemos se irar, mas sem pecar. E aqui nós temos provas, não somente ao longo da Bíblia, de que Deus, ele, em muitos momentos, ele exerceu algo mediante a sua ira. Jesus também, sendo uma partícula, sendo parte da Trindade, também se ira. E é óbvio que o momento aqui pedia isso. Jesus, ele está cumprindo os seus últimos dias antes da crucificação. Jesus, ele está colocando tudo aquilo que precisa ser colocado em ordem antes da crucificação, está deixando bem claro a que se deve o seu ministério e a sua vinda. Então ele chega ao templo, imagine vocês, imagina a cena de um camelódromo muito grande, dentro aí da sua igreja, você está assistindo dentro de uma igreja, e ele demonstra que isso não agrada ao Pai. Assim como não agradou
não agrada o nosso Deus. Infelizmente, as pessoas têm confundido muitas coisas e têm feito da casa de Deus um verdadeiro comércio, né? Não só vendendo e comprando. Eu digo aqui questões não relacionadas a uma simples cantina, não relacionadas a um simples momento, né, de arrecadação para alguma eventualidade, mas fazer do local um comércio é algo permanente, né? Monta-se um stand, uma barraca, e aquilo se torna um comércio adverso e acaba até tirando o foco. Mas uma das coisas que me chama a atenção, eu queria compartilhar com você, do que acontecia naquele tempo, é que todas as vezes que você começa algo que contraria a vontade de Deus, às vezes o começo é sucinto, mas aquilo cresce, e à medida que cresce, se torna pior aos olhos de Deus. No verso de número 13, ele diz que a casa do Senhor é um lugar de oração. A casa do Senhor tem que ser vista e chamada de casa de oração. Mas ele diz, Jesus, né? Vocês a têm convertido em um covil de ladrões. Amados, essa época era uma época migratória. Muitos judeus vinham de muitas partes, de outros países, para Jerusalém para adorar, porque era o tempo de celebração da Páscoa. E nessa época o comércio aproveitava, né, para ganhar dinheiro. O comércio aproveitava para explorar esse lado financeiro. Jesus, ele vê muitas pessoas sendo exploradas, sendo roubadas. Vendiam-se animais para o sacrifício, como ele cita as rolinhas aqui, as pombas, melhor dizendo, mas muitas outras coisas eram vendidas e era um preço acima da tabela, era um comércio fraudulento. Então, além de não concordar com a exploração religiosa do templo, Jesus também não concordava com a exploração do povo. Amado, Jesus tem esse olhar preocupado em você fazer da casa de Deus, entender o que é a casa de Deus, para que serve a casa de Deus, para que você está lá. Jesus tem esse olhar preocupado com o lado social, o lado financeiro das pessoas. E isso moveu Jesus a tomar uma atitude para que ficasse marcado na história, para que as pessoas entendessem de uma vez por todas que aquilo que estava sendo realizado ali no templo, além do comércio religioso, além da exploração religiosa, na porta dentro do templo até, Jesus estava falando, acabem também com a injustiça social, acabem com a exploração do meu povo. E, amados, não distante, hoje em dia, tem acontecido a mesma coisa. Pessoas têm sido abusadas na sua fé. Pessoas têm sido extorquidas na sua fé. É só olhar para o lado, não citando aqui nenhuma igreja em particular, nenhuma religião em particular, mas é só você olhar e perceber o que está acontecendo, e as pessoas estão fazendo uso da fé, do nome de Deus, para tirar dinheiro, levar vantagem. Não é apenas mais um comércio montado em banca, mas é um comércio fantasiado, camuflado, de ações pastorais, de ações proféticas e muitas outras coisas. Amado, Jesus não mudou. Eu acredito que se ele estivesse hoje, ele estaria entrando em alguns templos e quebrando tudo aquilo que é contrário à vontade do Pai, à vontade do Filho e à vontade do Espírito Santo. Lembre-se, faça da casa de Deus aquilo a qual ela foi originada a ser feita. Faça da casa de Deus realmente um lugar em que você vai e encontre paz. Faça da casa de Deus um local de objetivo para adoração, busca, entrega ao nome do nosso Senhor. E certamente esta passagem irá lhe trazer à memória o que Jesus fez. Nós também devemos fazer. Seja contrário a todo tipo de comércio, seja físico, ou seja algo palpável, seja algo visível, mas também ao comércio espiritual, onde
as pessoas são exploradas na sua fé, crendo que ao dar valores imensos, crendo ao contribuir de algumas maneiras que não são compatíveis com o ensinamento bíblico, elas acham que estarão agradando a Deus, fazendo votos de fé. Amém, amados? Não se esqueçam, aqueles que estudam a história do cristianismo, já houve no passado uma prática na igreja que era majoritária na época, chamada Igreja Católica, em que havia a venda de indulgências. Vendiam-se objetos, dizendo ser sagrados, dizendo ser objetos bíblicos, e as pessoas, pela sua fé, pelo desejo de se aproximarem de Deus ou alcançar de Deus um favor, compravam objetos para que pudessem então ter a sua fé saciada e fortalecida. Hoje, Jesus quebra o templo. Hoje, Jesus quebra o comércio no templo, melhor dizendo. Mas o que ele deseja quebrar na sua vida? O que está dentro de você, que faz do templo dele, que é você, um lugar de comércio? Qual tem sido o seu pensamento em relação à casa de Deus? Quando você chega lá, você só chega com a intenção de querer, de barganhar, de adquirir, quem sabe o desejo de comprar algo. E Deus está nos ensinando que o verdadeiro sentido da casa dele é estarmos em oração. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus possa quebrar algo dentro de você hoje que não é compatível com a vontade dele. Amanhã nós voltaremos, terça-feira, com mais uma edição e também mais um acontecimento marcante nesta semana, chamada Semana Santa. Deus te abençoe, até breve e acompanhe a nossa série.